Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, o assunto debatido será a Política Nacional de Atenção Básica. E como vocês viram nas aulas anteriores, nós tivemos algumas publicações dessas políticas nacional de atenção básica. Se não, vejamos. Em 2006, nós tivemos a Portaria 648, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica. Nessa época, o Programa Saúde da Família ainda tinha a denominação ou a caracterização de programa, junto com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Como já foi discutido nas aulas anteriores, hoje nós chamamos de estratégia e não mais de programa, já que estratégia é uma política de Estado e não de governos, e o programa tem a ideia de início, meio e fim. Bom, mas em 2017 nós tivemos uma revisão dessa Política Nacional de Atenção Básica, que aprovou a nova Política Nacional de Atenção Básica, que fez também uma revisão das diretrizes da Organização da Atenção Básica no âmbito do SUS. E vocês vão ver que essa nova Política Nacional de Atenção Básica ela teve alguns avanços, também teve inúmeros retrocessos, que é importante que a gente consiga problematizar durante a nossa aula de hoje. Bom, como a portaria que está em vigor é a 2436 de 2017, ou seja, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS, essa será a nossa bibliografia básica durante essa semana de aulas, ok? Então, por mais que nós discordamos de alguns pontos que essa nova portaria trouxe, é ela que está em vigor, então é ela que nós vamos estudar, ok? Bom, é importante a gente discutir um pouco essa questão da estratégia de saúde da família e essa política nacional da atenção básica que tem essa estratégia de saúde da família como prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Como já foi estudado também nos marcos regulatórios do Sistema Único de Saúde, nós percebemos que essa atenção básica e a saúde da família, ela teve um grande fortalecimento nos últimos anos, em detrimento de inúmeras normas que foram acontecendo e que regulamentaram o Sistema Único de Saúde. Se nós formos voltar lá para a NOB de 1996, nós podemos destacar a expansão que a estratégia de saúde da família ou que as equipes de saúde da família tiveram a partir de sua implementação, a partir da implementação da NOB 96, tá certo? Só que nessa nova portaria, a de 2017, que instituiu essa nova Política Nacional de Atenção Básica, ela traz que também serão reconhecidas outras estratégias de atenção básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos na portaria e que tenham caráter transitório, devendo ser estimulada sua conversão em estratégia de saúde da família. Esse é um ponto que traz fragilidades na nova portaria, porque a estratégia de saúde da família já era uma estratégia consolidada no país e agora nós damos alguns passos atrás, alguns retrocessos, permitindo que outras equipes elas sejam implementadas no Sistema Único de Saúde e na atenção básica. No entanto, por outro lado, nós sabemos que a estratégia de saúde da família ela não alcançou todos os lugares possíveis, devido muitas vezes à dificuldade de profissionais, especialmente ligados ao profissional médico, né, de cumprir a sua carga horária, de ter profissionais suficientes. Quem não lembra, por exemplo, do programa Mais Médicos, que ele veio justamente objetivando preencher esses vazios assistenciais e ampliar a formação em curso de medicina. Tem uma relação direta com essas questões. E essa portaria, de certa forma, ela permite que existam mais de um profissional naquela equipe e vocês vão ver que isso quebra muito um dos princípios, um dos atributos ou uma das diretrizes da atenção básica, que é o vínculo, ok? Mas vamos adiante. Vamos compreender um pouco o que é a unidade básica de saúde. Vocês já ouviram muito falar nisso, né? Principalmente no nosso município de Santa Cruz. Algumas das práticas de todos os cursos são realizadas em unidades básicas de saúde, ou conhecidas também como UBSs. No entanto, nós devemos estar atentos a essa classificação, Unidade Básica de Saúde. O que seria ela? O Ministério da Saúde classifica que o UBS é todo o estabelecimento de saúde que presta serviços de atenção básica no âmbito do SUS, de acordo com a nova PNAB. E todas as UBSs elas são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço e inovação e avaliação tecnológica para as redes de atenção à saúde. Então, a configuração que nós temos no município de Santa Cruz são de unidades básicas, também conhecidas de unidade de saúde da família, USF, já que todas as unidades de Santa Cruz elas possuem equipe de saúde da família e não equipe de atenção básica
como essa nova portaria também propõe, mas nós temos lugares em que temos unidades básicas de saúde bastante diferenciais, como por exemplo, nessa imagem que nós mostramos aí uma unidade fluvial no município de Igaraçu, na Amazonas. Precisamos então compreender essas diferentes configurações das unidades básicas de saúde para entendermos que, por exemplo, as unidades fluviais, elas têm características específicas que visam suprir necessidades de comunidades, de populações específicas também. Isso nós vamos discutir mais adiante, que tem relação direta com um dos princípios do SUS, que é o princípio da equidade. Ok? Bom, mas essas equipes de atenção básica, essas equipes de saúde da família que atuam nessas unidades básicas de saúde, eles têm um objetivo em comum que é integrar a vigilância em saúde e a atenção básica. A atenção básica e a vigilância em saúde deverão desenvolver ações integradas, visando a promoção da saúde e prevenção de doenças nos territórios sob sua responsabilidade. Todos os profissionais de saúde deverão realizar a notificação compulsória, ou seja, obrigatória, e conduzir a investigação dos casos suspeitos ou confirmados de doenças, agravos e outros eventos de relevância para a saúde pública, conforme protocolos e normas vigentes. Então, esse trecho ele vem destacar justamente que a vigilância em saúde, seja a vigilância sanitária, a epidemiológica, ambiental e até mesmo a de saúde do trabalhador, elas são fundamentais e devem estar integradas à atenção básica. Então, é papel da atenção básica desenvolver essas ações integradas que visem não só a promoção e prevenção, mas também os serviços assistenciais, a recuperação da saúde, tá certo? E aí nós chegamos no artigo 10º da nova Portaria Nacional de Atenção Básica, e que ela traz que compete às secretarias municipais de saúde a coordenação do componente municipal da atenção básica. Novamente, nós retomamos lá nas normas operacionais, né, as normas operacionais básicas, as NOBRe. Um dos destaques dela é avançar no processo de municipalização. Lembram-se desse detalhe? Então, essas normas operacionais, elas visam cumprir um princípio do Sistema Único de Saúde, ou melhor, elas regulamentam uma estratégia para que se alcance das diretrizes do Sistema Único de Saúde, que é a descentralização política e administrativa. Então, é fundamental que a gente direcione as ações o máximo possível, para que os municípios eles realizem. Então, segundo a portaria, compete às secretarias municipais de saúde organizar, executar e gerenciar os serviços de ações de atenção básica. E esses serviços eles devem priorizar ou ter o foco no princípio da universalidade do Sistema Único de Saúde, né? Então tem que ser universal dentro do seu território de saúde, incluindo as unidades próprias e também as cedidas pelos estados e pela União. Então compete ao município organizar, executar e gerenciar esses serviços de atenção básica. Compete ao município também programar as ações de atenção básica a partir de uma base territorial de acordo com suas necessidades de saúde. Vocês vão ver que um dos princípios, atributos e diretrizes da atenção básica é justamente que a gente consiga ter uma base territorial e que foque nesse território a partir das necessidades. Vocês vão compreender mais adiante o que é essa base territorial, certo? Também é responsabilidade do município organizar o fluxo de pessoas e as linhas de cuidado nas redes de atenção à saúde. As redes de atenção à saúde é um conteúdo que vocês vão estudar na próxima aula, ok? Na aula da próxima semana. Compete também às secretarias municipais de saúde estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável com vinculação e coordenação do cuidado. Como nós já discutimos diversas vezes, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado são atributos importantes que devem ser considerados na atenção básica. Também é responsabilidade manter atualizado o cadastro das equipes através do CNES, Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, organizar os serviços para permitir que a atenção básica atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora das redes. Como já foi falado na aula passada, a atenção básica ela necessita ser o primeiro contato ali, deve ser o primeiro contato da população com os serviços de saúde. Por isso, ela é a porta de entrada preferencial, não que ela seja a única, afinal de contas, nós temos aí unidades de urgência e emergência que também são porta de entrada, mas que a preferencial deveria ser, de fato, as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família, ok? E é também responsabilidade do município
que a atenção básica ela seja ordenadora das redes, que vocês vão compreender melhor esses conceitos nas aulas da próxima semana. É responsabilidade do município também fomentar a mobilização das equipes, garantir espaços para a participação da comunidade no exercício do controle social. Como vocês viram na Lei 8142, uma das leis orgânicas da saúde, essa participação da comunidade ela é primordial no Sistema Único de Saúde e pode ser de diversas formas, desde representação nos conselhos, como também participação em massa nas conferências, ou ainda nos conselhos locais de saúde que devem existir em cada unidade. É responsabilidade do município também destinar recursos municipais para compor o financiamento tripartite. Como foi possível compreender, tripartite quer dizer três partes, ou seja, município, estado e união. É responsabilidade do município também ser corresponsável junto ao nível federal e ao nível estadual no monitoramento da utilização desses recursos da atenção básica transferidos aos municípios. Então, o monitoramento ele deve acontecer por todas as instâncias. E inserir a estratégia de saúde da família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da atenção básica. Então, a estratégia de saúde da família ela surgiu para reorganizar a atenção básica e, portanto, ela é hoje a estratégia prioritária de organização da atenção básica. Outras responsabilidades do município em relação à atenção básica é garantir um apoio institucional. Esse apoio institucional ele pode ser garantido para a qualificação da atenção básica e ampliação da estratégia de saúde da família, a partir, por exemplo, de coordenações de atenção básica, de apoiadores institucionais que apoiem, de fato, o trabalho desses profissionais que estão vinculados à atenção básica, assim como também outros parceiros, como a própria universidade pode ser apoiadora dessas iniciativas. Definir estratégia de institucionalização da avaliação da atenção básica. Vocês vão ver que existe, por exemplo, o PEMAC, o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, que era uma estratégia de institucionalização dessa avaliação, no entanto, foi extinta no governo atual. É também responsabilidade desenvolver ações, articular instituições e promover acesso aos trabalhadores para a formação e garantia da educação permanente e continuada dos profissionais. É responsabilidade também do município que os profissionais, para além de estarem simplesmente formados ou aptos a exercer o cargo ao qual foram selecionados, que eles também tenham educação permanente. Afinal de contas, é necessário manter-se atualizado e continuamente diante dos processos que envolvem saúde e doença. Ok? Uma outra responsabilidade do município é selecionar, contratar e remunerar os profissionais que acompanham as equipes multiprofissionais de atenção básica, que vocês vão ver mais adiante que tem a equipe mínima e tem a equipe ampliada, que podem ser médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde e expandir para outras categorias profissionais. Garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das UBSs e equipes, para a execução do conjunto de ações propostas e garantir o acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial necessário ao cuidado resolutivo da população. Esse acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial vem da ideia do nosso princípio do Sistema Único de Saúde, que o sistema ele é universal e que deve se considerar, então, a integralidade também. Ao se considerar a integralidade, a gente precisa imaginar que, para além de um diagnóstico, é importante que o sujeito ele tenha acesso a diagnósticos laboratoriais e, inclusive, a assistência farmacêutica também. É responsabilidade do município alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência de dados inseridos nos sistemas nacionais de informação. Ao longo da formação, em cada um dos cursos de vocês, vocês vão compreender melhor sobre esses sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, que todas as categorias profissionais elas utilizam, e a responsabilidade do município alimentar e analisar a qualidade desses dados também. É responsabilidade do município organizar o fluxo de pessoa, visando a garantia da referência e serviços de saúde fora do âmbito da atenção básica. Isso vem da necessidade de cumprir o princípio da integralidade e da longitudinalidade do cuidado também. Então, você imagina que uma pessoa que foi atendida na atenção básica, ela necessita de uma reabilitação de fisioterapia, por exemplo. E, nesse caso, ela precisa ser encaminhada e também precisa receber um retorno daquele encaminhamento que foi feito. Então, essa organização do fluxo de pessoas, ela é responsabilidade do município também.
Uma outra responsabilidade é assegurar o cumprimento da carga horária integral de todos os profissionais, que vocês vão ver que é de 40 horas semanais, que deve ser o funcionamento das equipes de saúde da família, ressalvadas algumas exceções, ok? Bom, é importante que a gente compreenda os princípios e as diretrizes que são operacionalizados na atenção básica. Observe que princípios nós temos no Sistema Único de Saúde, nós tínhamos na Atenção Primária de Saúde e agora nós vamos discutir os princípios na atenção básica. Os princípios são três: a universalidade, equidade e integralidade. São basicamente os mesmos princípios do Sistema Único de Saúde, né? Só que três deles. E temos também as diretrizes. As diretrizes é um pouco diferenciado do que nós temos nos princípios do Sistema Único de Saúde, porque aqui eles estão mais especificados e mais relacionados diretamente com a atenção básica. Então, uma das diretrizes que também é do SUS é a regionalização e hierarquização, né? Em que os serviços eles precisam ser regionalizados e hierarquizados em níveis de complexidade crescentes. Mas aí nós temos um bem específico da atenção básica, que é a territorialização, que é justamente a equipe de saúde ela agir com foco em um território que vai estar ali delimitado e que esse território ele tem que levar em consideração os determinantes e os condicionantes da saúde para a sua análise, que nós vamos discutir melhor mais adiante. Temos a população adscrita, que é outro termo também utilizado para definir a população que é de responsabilidade de cada equipe de saúde da família, além do cuidado centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. Nós vamos estudar todos esses princípios e diretrizes nas próximas telas, ok? Bom, então só reforçando um pouco, apesar de achar que vocês já compreendem bem esses conceitos, vamos revisá-los. A universalidade, ele vem justamente do princípio do Sistema Único de Saúde, que é queremos saúde, né? A saúde para todos. Então, qualquer pessoa que pise em solo brasileiro, ela vai estar usufruindo do Sistema Único de Saúde. Ele é universal para todos os brasileiros e todas aquelas pessoas que pisem em solo brasileiro. Mas temos um outro princípio também do Sistema Único de Saúde que é importante discutirmos, que é o princípio da equidade. E é importante diferenciar a equidade de igualdade, que muitos de nós confundimos às vezes. Então, igualdade é quando você concede o mesmo argumento ou a mesma condição para todas as pessoas. A equidade, você faz uma diferenciação nessa distribuição. Você de fato distribui mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Então aí você considera as subjetividades, as singularidades, as necessidades dos sujeitos. Essa imagem eu gosto muito de utilizar porque ela destaca bem essa diferença de igualdade para equidade. Então você imagina que está acontecendo um jogo de futebol e que três crianças necessitam assistir esse jogo do outro lado de um muro, por exemplo, né? Igualdade seria se eu desse o mesmo banquinho para todos. Só que como vocês podem ver nessa figura, nós temos uma criança que tem uma estatura maior do que outra. Então, se eu der o mesmo banquinho do mesmo tamanho para todos, nós vamos ver que existe aí uma igualdade subjetiva até demais, né? Então, a criança menor ela continua sem a possibilidade de assistir ao jogo, vocês concordam? Mas se eu retirar o banquinho da criança que sem o banco ela já consegue assistir ao jogo e der para a criança que mesmo com o banquinho ela não consegue assistir o jogo, isso sim seria equidade para que todos tivessem acesso às mesmas condições. Isso funciona também na área da saúde. Então, a gente vai tratar de forma desigual as pessoas diante da desigualdade, tá certo? Bom, e a integralidade, que diz respeito à integralidade das ações, dos pontos de atenção e das necessidades. É a gente considerar os sujeitos como um todo, né? É a gente estar na atenção básica e considerar que aquela necessidade ela pode requerer de outros serviços ou de outros níveis de atenção e que precisam ser integralmente atendidos, integralmente cumpridos. A integralidade ela é fundamental na atenção básica e eu gosto muito de fazer uma comparação em relação a outros níveis de serviços.
Então você imagina que quando você vai, por exemplo, para um oftalmologista, ele tem um conhecimento ou uma especialidade é, voltada para as questões da visão, certo? E aí ele, naquela situação, ele identifica que o paciente pode ter uma retinopatia. E ele identifica, portanto, que aquela pessoa precisaria avaliar se ela é ou não diabética. Aquela pessoa que é ou não é, um sujeito que vive com hipertensão ou com diabetes mellitus, ela vai ser então encaminhada talvez para um endocrinologista. Esse endocrinologista talvez identifique que sim, que a pessoa convive com diabetes e identificou também outra situação que pode estar relacionada, por exemplo, à periodontia ou doenças periodontais, que necessitaria de um acompanhamento de um dentista. Então você imagine como o sujeito ali ele fica naquele serviço de especialidade, de certa forma, entre aspas, um pouco perdido em relação à sua integralidade. A integralidade é a gente considerar o sujeito como um todo e não como um amontoado de órgãos. E nessa integralidade a gente precisa considerar também que essa mesma pessoa que foi diagnosticada com diabetes, ela vai necessitar de um acesso à atividade física, ações de promoção da saúde, assim como também uma alimentação saudável e adequada para seu estado de saúde. Então, tudo isso precisa ser pensado e esse pensamento em conjunto é o que caracteriza a integralidade dos pontos de atenção, ok? Bom, então nós vamos discutir um pouco sobre as diretrizes agora da atenção básica. Como eu já tinha falado, uma delas é a regionalização e hierarquização. Então, a gente considera esse critério como regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade. Já a hierarquização seria uma forma de organizar de pontos de atenção da raiz entre si como um fluxo de referências estabelecidos. Então, regionalização seria, por exemplo, a gente ter dentro da nossa região, que é a quinta região de saúde do município de Santa Cruz, serviços que dessem conta da atenção integral à saúde da população. E aí, quando o meu município ele não dá conta de, no mesmo município, resolver todos aqueles problemas, eu preciso ter uma regionalização, ou seja, serviços que estão ali articulados em uma rede que sejam capazes de ser resolutiva. E a complexidade desses serviços dessa rede, ou seja, os pontos de atenção diferentes, eles devem ser organizados de forma hierarquizada, ok? Por isso o princípio, aliás, a diretriz da regionalização e hierarquização. Então aqui nesse mapa eu mostro para vocês as regiões de saúde que nós temos no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte nós temos 8 regiões de saúde. Essas regiões de saúde, elas já são definidas dessa forma porque nós temos ali serviços de diferentes níveis de complexidade, ou seja, hierarquizados, que deveriam dar conta da atenção integral à saúde da população. Então a gente precisa ter atenção materno-infantil, a gente precisa ter atenção psicossocial, a gente precisa ter unidades de urgência e emergência, além de atenção básica em todos os municípios. Já os outros serviços, não necessariamente em todos os municípios, eles podem existir na região de saúde, como os anteriores que eu falei, para além da atenção básica. Entendido? Então, a quinta região de saúde, ou seja, o município de Santa Cruz, ele fica na quinta região de saúde, que é essa azul, e aqui nós precisamos pensar, para compreender essa regionalização, quais são os serviços de saúde que temos em nosso município e quais os serviços de saúde que temos na região, para que a gente consiga ser resolutivo o mais próximo possível das pessoas. Aqui é só uma imagem mostrando para vocês a quinta região de saúde e todos os municípios que compõem a quinta região de saúde. E merecemos uma crítica do ponto de vista que muitas vezes o fluxo que acontece nesses municípios, ele é muito distante, né? Por exemplo, o município de Santa Maria, como vocês podem ver mais aqui em cima, vou passar o mouse para vocês verem, o município de Santa Maria, ele está extremamente distante do município de Santa Cruz. No entanto, Santa Cruz ela tem uma maternidade de grande qualidade, de ótima qualidade, que é o Hospital Universitário Ana Bezerra, né? Que é o nosso hospital universitário, e que ele atende às gestantes de toda essa região. Então, vocês imaginem uma gestante de Santa Maria, que ela precisa se deslocar para Santa Cruz para ter a atenção, sendo que muitas vezes existem outros lugares próximos mais próximos a Santa Maria
que poderiam prestar essa assistência também. Então, são atualizações que são necessárias nas regiões de saúde e que isso são discutidas de instâncias colegiadas pelos secretários municipais de saúde, como pelos secretários estaduais de saúde e seus respectivos conselhos, tá certo? Bom, uma outra diretriz de atenção básica é a territorialização. E aí a gente precisa definir, segundo a portaria, segundo a Política Nacional de Atenção Básica, o que é território, que é a unidade geográfica única de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Os territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma ampla visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na atenção básica, de forma que atenda às necessidades da população adscrita, destaquem bem esse termo adscrito, que eu vou falar mais sobre ele adiante, ou populações específicas. Então, o território de saúde é uma delimitação geográfica que vai fazer com que aquele território ele fique sob responsabilidade sanitária de alguma equipe. Em se tratando da atenção básica, serão as equipes de saúde da família, no nosso caso o município de Santa Cruz, que ficam responsáveis por ela. Então, vocês imaginem que, por exemplo, quem mora ali próximo da Facisa, da UFRN Facisa, vai ter como unidade responsável pela atenção à saúde a unidade do centro. E essa unidade, essa equipe que trabalha na unidade do centro, ela é responsável pela atenção à saúde da população daquele território, certo? Então, a Facisa, por estar ali, também estaria sob responsabilidade sanitária da equipe do centro. Assim como a maioria dos bairros ou conjunto dos bairros possui uma unidade de saúde específica. Não confunda o território com bairro, porque bairro é uma organização geográfica do município e do IBGE. Território é uma delimitação geográfica do ponto de vista sanitário, ok? Bom, população adscrita. Lembra que eu acabei de falar e pedi para que destacasse esse termo? População adscrita é aquela que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado, e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. Então, como eu falei, o território ali do centro, inclusive a Facisa, estaria sob responsabilidade sanitária da equipe de saúde da família que trabalha na unidade básica de saúde do centro, e toda a população que está ali residente naquele espaço geográfico, naquele território, seria a população adscrita, ou seja, a população do território sob responsabilidade daquela equipe. Então, se você reside nesse espaço geográfico, nesse território, se você tivesse alguma necessidade de atendimento ou de serviços de saúde, ou até mesmo participar de ações de promoção da saúde, seria prioritário que você procurasse a unidade básica de saúde do centro. Uma outra diretriz de atenção básica é o cuidado centrado na pessoa. Esse termo é muito interessante e bem pertinente da nossa nova política, que é apontar para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada. Então, cuidado centrado na pessoa é você, de fato, objetivar que as pessoas, elas são seres que possuem suas singularidades, possuem suas condicionalidades próprias e que a gente não consegue generalizar. Então, por exemplo, quando a gente está com alguma enfermidade e que necessita de uma atenção à saúde, aquela atenção à saúde tem que ser prestada, voltada para aquela pessoa, aquela singularidade. A gente não pode, na maioria das vezes, generalizar aspectos relacionados à saúde, ou em todas as vezes, tá certo? Então, esse cuidado de forma singularizada, ele visa auxiliar as pessoas a desenvolver os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades, na busca de uma vida independente e plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado.
Vou trazer outro exemplo sobre cuidado centrado na pessoa. Quando a gente, principalmente nutricionistas, né, faz uma orientação alimentar e nutricional, tem que considerar as singularidades daquela pessoa, né? O que é que ela gosta de comer, o que é que ela tem acesso a determinados alimentos. Porque muitas vezes, se esse cuidado ele não for centrado na pessoa, a pessoa, consequentemente, não vai conseguir participar daquele processo de cuidado, não vai ter autonomia, consequentemente, não vai aderir àquela proposta do profissional de saúde. Então, isso seria o cuidado centrado na pessoa, que considere suas singularidades. Bom, a resolutividade é um outro princípio, aliás, uma outra diretriz, que reforça a importância da atenção básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada. Essa clínica ampliada é aquela que considera os determinantes e condicionantes da saúde, certo? Capaz de construir vínculos positivos, intervenções clínicas e sanitárias efetivas centradas na pessoa. Então, vocês vejam que uma diretriz tem uma relação direta com as outras, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da RAIS quando necessário. Assim como eu já falei em outras aulas, se a gente imaginar a organização do Sistema Único de Saúde em níveis de complexidade no sistema piramidal, que não é o aconselhado, mas a gente vai ver claramente que cerca de 85% dos problemas de saúde da população, eles são resolvidos na atenção básica. Cerca de 15% eles são resolvidos no nível secundário, ou seja, na média complexidade, e no nível terciário, na alta complexidade, resolve apenas cerca de 5% dos problemas de saúde da população. Isso porque quanto mais complexo for aquele nível de atenção, consequentemente, mais difícil vai ser a recuperação dos sujeitos. Então, o objetivo maior é que as pessoas elas procurem menos o hospital, procurem menos a média complexidade e que seus problemas eles sejam resolvidos na atenção básica. Por isso, a atenção básica ela é pautada na prevenção de doenças e agravos, na promoção da saúde, além de, claro, os serviços assistenciais e até mesmo a reabilitação, tá certo? Uma outra diretriz muito importante, que eu também já frisei sobre ela em outras aulas, é a longitudinalidade do cuidado, que é a continuidade da relação do cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuário ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções de saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenias, que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. Então, nesse aspecto, nesse exemplo que eu estava falando sobre a pessoa que vive com diabetes, que necessitou do oftalmologista, do endócrino e do dentista, essa longitudinalidade do cuidado, ela vai ser coordenada na atenção básica, pelos profissionais de atenção básica, certo? Então, o profissional de atenção básica ele deve estar atento a esse vínculo com os sujeitos e a responsabilização do cuidado por sua longa vida. E aí vem muito articulado a diretriz de coordenação do cuidado, que é o objetivo é elaborar, acompanhar e organizar o fluxo do usuário entre os pontos de atenção das RAIs, atuando como centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos através de uma relação horizontal, contínua, integrada, com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. A gestão compartilhada entre diversos profissionais de diversos níveis de complexidade dos serviços e da rede e compartilhada também com os usuários, tá certo? Articulando também as outras estruturas da rede de saúde intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais. Além disso, é uma outra diretriz da atenção básica ordenar as redes, que vai ser o assunto que nós vamos aprofundar mais na próxima semana, mas é importante a gente entender que ela é uma diretriz da atenção básica, que é reconhecer as necessidades de saúde da população sobre sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como a programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de saúde das pessoas. Por isso a importância de que a atenção básica ela ordene as redes, porque
A equipe de saúde da família ou a equipe de atenção básica é quem vai ser responsável e vai compreender as singularidades daqueles sujeitos com uma abordagem centrada na pessoa para saber se ela necessita em determinado momento de uma atenção domiciliar, se ela necessita ser recomendada para uma maternidade, por exemplo, ou outros serviços na rede, na linha de cuidado. E uma outra diretriz, assim como é um princípio do Sistema Único de Saúde, é a participação da comunidade, que a gente precisa estimular a participação das pessoas. Até agora nós falamos muito sobre a autonomia dos sujeitos, sobre abordagem centrada na pessoa e sobre singularidades. Então, essa orientação comunitária das ações de saúde na atenção básica e a competência cultural no cuidado, como forma de ampliar sua autonomia e capacidade da construção do cuidado, a sua saúde das pessoas e coletividade do território é fundamental, considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde através de articulação e integração das ações intersetoriais na organização e orientações dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social. A participação da comunidade ela pode acontecer de diversas formas, desde, por exemplo, você conseguir implementar um grupo de escuta das pessoas de determinado território ou até mesmo criando conselhos locais de saúde que em cada território deveria ter para dar voz à população. Como acontece então o funcionamento da atenção básica? Bom, primeiro a gente precisa entender que podem ter até 4 equipes de saúde da família ou de atenção básica numa mesma unidade básica de saúde, certo? Para que possam atingir seu potencial resolutivo. Não é uma característica das unidades básicas de saúde de Santa Cruz, né? Nossas unidades têm no máximo 2 equipes por unidade básica de saúde, mas que segundo a Portaria Nacional, a Política Nacional de Atenção Básica, a gente pode ter até 4 equipes por unidade básica, certo? É importante também a gente compreender que existe um teto máximo de equipes de atenção básica com os 100 profissionais de saúde bucal, pelas quais os municípios e o Distrito Federal poderão fazer jus ao recebimento de recursos específicos. A forma seria a população dividida por 2.000. Isso porque em municípios ou territórios a gente recomenda que exista uma equipe de saúde da família que acompanhe de 2.000 a 4.000 habitantes, sendo recomendado ali 2.000, né? Em municípios ou territórios com menos de 2.000 habitantes, a equipe de saúde da família ou atenção básica, ela tem que ser responsável por toda a população daquele município. Passando de 2.000 habitantes, a gente pode ter mais equipes. Então, um município que tem 6.000 habitantes, por exemplo, ele não pode ter apenas uma equipe de saúde da família, porque a sua população ela ultrapassa o máximo que seria de 4.000. Ok? No município de Santa Cruz, nós temos aproximadamente 37.000 habitantes e temos 12 equipes de saúde da família. Necessitaríamos ali de mais equipes para quem conhece a realidade local. Ok? As ações de serviço da atenção básica elas devem seguir padrões que são classificados em essenciais e ampliados. Quem tiver a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade da Atenção Básica, vão ver que esses padrões eles são os mesmos utilizados nesse programa, que objetivam avaliar a qualidade da atenção básica das equipes de saúde da família e de atenção básica também. Os padrões essenciais são aquelas ações ou procedimentos que são básicos, relacionados a condições básicas e que é considerado essencial para acesso e qualidade na atenção básica. Já os ampliados são ações e procedimentos considerados estratégicos para se avançar e alcançar padrões elevados de acesso e qualidade da atenção básica. Então, os essenciais nós podemos considerar assim que são os obrigatórios e os ampliados poderiam ser considerados como um plus ou necessidades específicas para atender as demandas ou as necessidades locais, certo? E o funcionamento da atenção básica, a gente precisa destacar que a atenção básica, ela precisa de fato da voz da população para garantir lá a sua diretriz da participação da comunidade. Por isso, é indispensável que todas as equipes elas consigam monitorar a satisfação dos usuários, oferecendo registro, né, tanto de críticas, reclamações, como também de elogios sobre o funcionamento da unidade básica de saúde. Então, a população ela precisa participar. Na maioria das unidades básicas de saúde que eu conheço, de fato tem essa caixa de críticas e sugestões e que a gente percebe que poucas pessoas participam ou sabem da sua utilidade, mas elas são importantes para nortear o processo de trabalho da equipe, ouvindo a população, compreendendo as necessidades de saúde da população. Bom, a equipe ela deverá também fixar
em local visível, de preferência próximo à entrada da unidade básica de saúde, a sinalização de identificação e horário de atendimento. Então, qual é o horário de abertura e de fechamento da unidade por turno, né? Como que acontece lá a organização do processo de trabalho? A unidade, ela organiza por dias de atendimento, né? A gente precisa refletir sobre isso e saber se essa identificação e horário de atendimento está disponível, visível à população, até para que a população ela possa participar mais. É importante também que a unidade ela tenha um mapa de abrangência com a cobertura de cada equipe. Esse mapa de abrangência seria justamente a delimitação do território para que a população adscrita ela compreenda essa organização e busque, por exemplo, o seu agente comunitário de saúde para determinadas demandas ou até mesmo diretamente a equipe de saúde da família. É indispensável que a equipe também identifique o gerente de atenção básica. Vocês vão ver que esse foi um acréscimo que teve nessa nova Política Nacional de Atenção Básica, em que trouxe essa nova figura, o gerente da atenção básica, que deve ser preferencialmente o profissional de nível superior e que é responsável pela organização ali, pela gestão da unidade básica de saúde. É importante ter a relação dos serviços disponíveis, então, apesar de existir um rol prioritário de ações que devem ser realizadas na atenção básica, às vezes existem serviços que podem ou não estar disponíveis, como, por exemplo, a vacinação. Apesar de ser necessário que toda unidade básica de saúde ela tenha uma sala de vacinas, muitas vezes determinados imunobiológicos não estão disponíveis, então precisa estar ali a relação de serviços disponíveis. E o detalhamento das escalas de atendimento de cada equipe, para que a população ela também tenha uma participação social, um controle social diante daqueles profissionais e dos horários de funcionamento da equipe e de trabalho destes, ok? Bom, os tipos de equipe. Nós podemos ter equipes que ela tem que ter uma equipe mínima, certo? E pode ter também equipes ampliadas. Na equipe mínima, a gente precisa ter pelo menos um médico, um enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, além de agentes comunitários de saúde, podendo fazer parte, aí já não é mais equipe mínima, o agente de combate a endemias e os profissionais de saúde bucal, como dentista e auxiliar ou técnico de saúde bucal. Lembrando que a gente prefere, não é obrigatório, infelizmente, é uma crítica que eu faço, porque eu acredito que a gente deveria valorizar muito a saúde da família e essa especialidade. Então, é preferível que o médico ele seja especialista em medicina de família e comunidade, que o enfermeiro seja especialista em saúde da família e que o cirurgião dentista também possa ser especialista em saúde da família. É tanto que, nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde ofertou para muitos profissionais essa especialidade, né? Essa especialização em saúde da família. Ok? Bom, já a quantidade de agentes comunitários de saúde, ela vai ser definida de acordo com a base populacional, critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos de acordo com a definição local. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco, vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de 100% da população com um número máximo de 750 pessoas por agente comunitário de saúde. Então, esse recomenda-se é um termo que a gente merece questionar, né? Porque será se o trabalho do agente comunitário de saúde ele não é indispensável para que garanta a cobertura de 100% da população, né? E aqui é uma recomendação e não uma obrigatoriedade, o que deixa margem a várias interpretações. Bom, mas é importante a gente saber que, então, cada agente comunitário de saúde ele vai ser responsável por acompanhar, no máximo, 750 pessoas. Vejam bem, 150 pessoas. Em políticas anteriores, políticas nacionais de atenção básica anteriores, muitas vezes deixava esse número em aberto ou relacionava a quantidade de famílias. Nessa portaria, nós trabalhamos com quantidade de pessoas, 750 pessoas, e isso tem relação direta com a mudança que nós tivemos na configuração familiar ao longo dos anos, né? Então, hoje nós temos pessoas que moram sozinhas, temos pessoas que moram com amigos, e isso, consequentemente, deve ser contado enquanto pessoas para que a gente não tenha territórios ou microáreas, digamos assim, de responsabilidade de agentes comunitários de saúde com um número muito grande de pessoas e outras com um número menor de pessoas, a depender da configuração familiar destas, ok? Bom, e para a equipe de saúde da família, é obrigatório uma carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros daquela estratégia.
Dessa forma, os profissionais deverão estar vinculados a apenas uma estratégia de saúde da família no CNAS vigente. E aí é essa a principal diferença entre a equipe de saúde da família e a equipe de atenção básica, porque a equipe de atenção básica permite uma configuração diferente. Vamos compreendê-la então? Então, continua tendo médico, preferencialmente da especialidade de medicina de família e comunidade, continua tendo enfermeiro, preferencialmente especialista em saúde da família e comunidade, auxiliares ou técnicos de enfermagem e outros profissionais como dentistas, auxiliares. E vejam bem, a equipe de atenção básica ela não coloca como obrigatória a presença de agentes comunitários de saúde. E o agente comunitário de saúde é fundamental para acompanhar o estado de saúde da população, né? É ela quem é, de certa forma, ali o elo entre a população e a equipe. Então, a composição da carga horária mínima por categoria profissional deverá ser de 10 horas. Isso permite com que nós tenhamos profissionais fragmentando, digamos assim, o horário de funcionamento da unidade básica de saúde. Então, a unidade básica de saúde ela continua sendo necessária funcionar 40 horas semanais, no entanto, no mínimo 40 horas semanais, no entanto, os profissionais eles podem ser variados. O grande problema disso é a quebra do vínculo com a população, né? Então, se eu tenho no dia X determinado profissional, no dia Y já é outro profissional, aquele vínculo com a população ele fica fragilizado. Então, é uma crítica que a gente faz em relação a essa nova PNAD. Bom, o processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais e os horários e dias de funcionamento, eles devem ser organizados de modo que garantam amplamente o acesso, o vínculo entre as pessoas e profissionais, a continuidade, a coordenação e longitudinalidade do cuidado. Então, apesar de ser uma equipe de atenção básica, os profissionais eles precisam trabalhar para alcançar, para almejar essa continuidade, essa coordenação e vínculo. Essa distribuição da carga horária dos profissionais é responsabilidade do gestor, então ele quem vai definir se, por exemplo, o médico naquela equipe vai ter 10 ou 20 horas cada um dos médicos para compor 40 horas semanais, assim como os outros profissionais também, tá certo? O perfil demográfico ele precisa ser considerado, né? Por quê? Muitas vezes, esses profissionais das equipes de atenção básica, eles podem ter outras especialidades e aí objetivando, de certa forma, suprir uma necessidade epidemiológica de determinadas localidades, de determinados territórios, é importante que o gestor ele defina quais serão as especialidades que estarão ali presentes, tá certo? E é importante ressaltar que para o funcionamento, a equipe deverá contar também com profissionais de nível médio, como técnico ou auxiliar de enfermagem. Temos também as equipes de saúde bucal. As equipes de saúde bucal elas devem ser compostas e devem estar vinculadas a uma unidade básica de saúde ou uma unidade móvel, podendo se organizar em modalidade 1 ou 2. A principal diferença entre modalidade 1 ou 2 é que a modalidade 1 ela vai ter o cirurgião dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal, e a modalidade 2 ela vai ter cirurgião dentista, técnico e auxiliar em saúde bucal ou outro técnico de saúde bucal. Independente da modalidade, os profissionais de saúde bucal são vinculados a uma equipe de atenção básica ou equipe de saúde da família, devendo compartilhar a gestão e o processo de trabalho da equipe, tendo responsabilidade sanitária pela mesma população em território adscrito à saúde da família ou atenção básica a qual integra. E cada equipe de saúde da família que for implantada com os profissionais de saúde bucal ou quando se introduzir pela primeira vez os profissionais de saúde bucal numa equipe já implantada, seja modalidade 1 ou 2, o gestor receberá do Ministério da Saúde os equipamentos odontológicos através de doação direta ou repasse de recursos necessários para adquiri-los. É importante a gente destacar que nem todas as unidades de saúde da família têm duas equipes de saúde bucal, por exemplo, quando tem duas equipes de saúde da família. Então, as equipes de saúde bucal elas têm uma organização diferenciada pela sua forma como foi instituída anteriormente. Bom, a gente ainda tem a equipe de atenção básica para populações específicas, né? E como, por exemplo, as populações ribeirinhas, as equipes de saúde da família fluviais, que elas consideram as especificidades loco-regionais. Então, os municípios da Amazônia Legal e Pantaneiras podem optar entre dois arranjos organizacionais distintos, além dos já existentes para o restante do país. Lembrando que essas organizações distintas, elas acontecem apenas nos municípios da Amazônia Legal e Pantaneira, justamente porque elas têm especificidades loco-regionais.
tá certo? E o financiamento da atenção básica é um outro ponto que nós precisamos destacar, que ele tem um financiamento federal em blocos de financiamento e parte do bloco de financiamento e seus recursos. O repasse é mensal, automático, ou seja, fundo a fundo, do Ministério da Saúde diretamente para a conta do Fundo Municipal de Saúde, certo? E o financiamento federal para as ações básicas deverá ser composto por recursos per capita, ou seja, que leva em consideração os aspectos sociodemográficos e epidemiológicos e por pessoa, assim como 2, recursos que estão condicionados à implantação de estratégias e programas de atenção básica. Então vejam que os municípios eles recebem o recurso 1 per capita, ou seja, um valor fixo por habitante, considerando os aspectos sociodemográficos e epidemiológicos, mas também oferece um bloco a mais de financiamento para aquelas equipes de saúde da família que implementem algumas ações, como os agentes comunitários de saúde, as equipes de saúde bucal, consultório de ruas, equipes de saúde fluviais, quem implementar o programa Saúde na Escola, quem implementar o programa Academia da Saúde. Bom, os recursos eles são condicionados à abrangência da oferta de ações de serviços, nesse último caso, e podem estar condicionados também ao desempenho dos serviços de atenção básica, com parâmetros, ampliação e comparabilidade nacional, tal como o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, que eu já falei aqui, o PEMAC. Então, esses recursos eles podem ser condicionados ao PEMAC. No entanto, nós já aguardamos aí uma reformulação dessa política, já que o PEMAC ele já foi extinto no atual governo. Outra observação também é que a gente pode receber recursos de investimento, ou seja, a unidade básica de saúde ela pode receber recursos para reforma, ampliação, dentre outros, certo? E aí, após estudar essa aula e ler a nova Política Nacional de Atenção Básica completamente, a gente precisa pensar quais avanços nós tivemos em relação às políticas anteriores, quais os retrocessos nós tivemos. Então, aguardo os comentários de vocês no nosso fórum semanal e, para isso, seria fundamental que vocês também lessem a Política Nacional de Atenção Básica anterior e vissem, por exemplo, que os agentes comunitários de saúde hoje em dia, eles nem são obrigatórios em algumas equipes e em outras equipes eles podem realizar procedimentos técnicos, quando, na verdade, o seu papel inicialmente pensado ou concebido pelo nosso sistema de saúde, foi que essas pessoas seriam um elo fundamental para as ações de prevenção de doenças e agravos e promoção à saúde da população, como sendo o elo de ligação entre a população e os demais membros da equipe de saúde da família. Então vamos refletir e aguardo os comentários de vocês no fórum semanal, tá bem? Tchau, até a próxima aula!